sociedades e grupos acéfalos. A sociedade é um grupo com cérebro, um poder que, ao contrário de uma sociedade, é um grupo acéfalo. Uma sociedade, os seres humanos, nós percebemos o ser humano se soubermos o meio onde ele faz parte. Portanto, o ser humano é apenas um elemento temporal de um grupo. Nós percebemos uma peça se soubermos o motor onde ela faz parte. É aí que vamos perceber as características da peça. Também, da mesma forma, nós percebemos as características humanas, os nossos comportamentos, os nossos sentimentos, as nossas sensações, se soubermos que isso faz parte do funcionamento do grupo humano, que é a sociedade. O ser humano, quando forma sociedades, forma grupos com o cérebro, porque tem uma fisiologia para isso. Quando perde o grupo social, tem patologia e vai determinar a perda do cérebro e a desorientação comportamental que observamos hoje. Portanto, vamos começar do início. Vamos dar o exemplo do funcionamento do cérebro do nosso corpo, para depois explicar como é o funcionamento do órgão, do cérebro de uma sociedade. O que é isso? O cérebro é um elemento do sistema nervoso. Tem a função que determina o comportamento do corpo. Portanto, temos um cérebro que está ligado ao sistema nervoso central, que por sua vez está ligado a todo o corpo. Às mãos, aos pés. O que é que se observa? Se picarmos a ponta do dedo do pé, vai uma informação até ao cérebro e o cérebro vai logo definir um comportamento para acabar com essa dor. Portanto, o sistema nervoso central determina ao cérebro o que é que ele tem de fazer, como é que ele tem de gerir o corpo. Portanto, dá uma informação, dá uma dor, e essa dor, o cérebro vai arranjar um comportamento para retirar essa dor. É o sistema nervoso central que faz com que seja um corpo. Um corpo é um por todos, todos por um. E é o sistema nervoso central que vai determinar o funcionamento em corpo. Portanto, sempre que ele se puser a mão no fogo, isso vai dar uma dor, o sistema nervoso central, e o cérebro vai reagir diretamente, portanto, o cérebro vai reagir em função de todo o corpo. Porquê? Porque tem o sistema nervoso central. Se formos fazer isto de forma esquemática, temos o cérebro, o que é que faz o cérebro? Define o comportamento do corpo. Portanto, define a ação. Temos o corpo, que é o conjunto de todos os órgãos. Portanto, o cérebro faz parte do corpo, portanto, tem a função de definir qual é a ação que ele vai ter. E temos o tal sistema nervoso. O que é que faz o sistema nervoso? Ligação do corpo com o cérebro. O que é que ele faz? Dá sensações e sentimentos. O que é isto? Isto são ordens. Portanto, isto aqui são as tais motivações. Portanto, temos sensações positivas ou negativas, sentimentos positivos ou negativos. Portanto, o que é que o órgão faz? Uma sensação negativa é uma dor, um sentimento positivo é um prazer. Portanto, se ele perceber uma dor, ele vai definir uma ação para acabar com essa dor. Portanto, é o sistema nervoso que vai determinar o que é que o cérebro tem de decidir. O sistema nervoso determina o objetivo para o qual o cérebro tem de decidir a ação. Dá um objetivo e ele tem de descobrir a ação que vai responder a esse objetivo. O cérebro só funciona se tiver estas duas partes, se houver esta ligação. Portanto, define uma ação, o corpo executa, isto aqui é execução da ação. O resultado da execução da ação são o ativar sentimentos e sensações. Se a ação for mal feita, sentimentos negativos, redefinição da ação, automaticamente. É o sistema nervoso que faz com que seja um corpo.
Tá? Se não fosse o sistema nervoso, o indivíduo podia queimar as mãos e era indiferente. Portanto, este é o sistema normal de funcionamento de um corpo. Uma sociedade é um corpo social. Okay? Só que é um corpo em que os seus elementos são fragmentados. Como é que é uma sociedade humana? O ser humano, um ser vivo, cumpre um ciclo. É sempre o mesmo ciclo, o indivíduo vem, faz o ciclo e sai, vem o outro e faz o mesmo. Portanto, infância, puberdade, adolescência, juventude, sénior, por aí fora. Cada patamar, cada fase de maturidade tem funções no funcionamento do grupo. Okay? Portanto, um grupo, uma sociedade é um grupo horizontal. Fazer aqui as maturidades, infância e puberdade, portanto, infância dos 0 aos 7, puberdade dos 7 aos 17. Depois temos a adolescência. A adolescência é dos 17 até aos 30. Dos 30 aos 45 é a juventude. Dos 45 aos 60 é o estado sénior. E depois é o Senex. Portanto, o indivíduo nasce, isto aqui é o tempo. Nasce, primeira parte, infância, puberdade, depois adolescência, características da adolescência, características da juventude, por aí fora. Cada elemento tem uma função. Isto é um corpo. Porquê? Porque tem. Portanto, estes traços são os indivíduos. O indivíduo chega à adolescência e à juventude, vai ter um filho, vai nascer outro. Depois vai ser avô. E depois bisavô. Estamos a ver aqui. Portanto, uma sociedade, isto aqui num tempo, uma sociedade, o que é que ela tem? Uma sociedade é um corpo constituído por indivíduos com várias fases de maturidade. Tá? Tem as crianças, adolescentes, jovens, por aí fora. Cada fase de maturidade está a cumprir funções específicas dessa fase de maturidade. Por exemplo, na adolescência, a adolescência é dos 17 aos 30, é a parte da procriação, a parte inicial. A partir daí vai ser pai, vão ser pais. Depois, no estado, na final da juventude, vão ser avós. Vão ter sentimentos muito fortes pelos próximos. Esses sentimentos são o sistema nervoso de uma sociedade, de um grupo humano, de um grupo social. À medida que os indivíduos vão envelhecendo, vão tendo capacidade de decisão cada vez mais forte, mais abrangente. Porquê? Porque primeiro foram crianças, depois vão ser pai de crianças. Tá? E depois vão ser avós de crianças e pai dos pais. E vão ensinando os anteriores, portanto, há uma ligação direta. Os conhecimentos vão vindo de cima para baixo. A gestão vai-se fazer a partir da adolescência para cima, isto é, o cérebro do corpo. Isto é o cérebro. Tá? São os indivíduos, os tais, pares entre si. Isto é um funcionamento geracional. Os indivíduos procriam com indivíduos, com os outros da mesma geração. Portanto, porque chega a altura de serem eles os pais. Depois vão ser a altura que vão ser eles os avós. Depois tem outra geração, isto é um sistema geracional. Cada vez que a geração atinge um patamar de maturidade, vai ter as funções respectivas, as funções do grupo. Quando os de cima decidem sobre os de baixo, se houver um problema, eles, como têm sistema nervoso, vão sentir e vão redefinir o comportamento. Tá? Eles não querem que os filhos, que os netos morram. Nem os amigos, nem os primos, nem os tios, essa parte toda. Portanto, é um sistema familiar lato. Ainda hoje vemos este sistema, por exemplo, no futebol. No futebol, os mais novos estão a jogar, mas quem decide a maneira como eles jogam é o treinador, que é o indivíduo mais velho. Tá? Isto é o funcionamento normal. Temos um cérebro. Portanto, aqui na fase inicial, a adolescência e a juventude são músculo e depois são cérebro.
Tá? À medida que vão tendo mais maturidade, vão tendo menos músculos e passam a ser mais cérebro, mais capacidade cerebral. Que é a altura que eles vão dizer aos outros que estão a seguir que nessa altura vão ter mais músculo e é por aí fora. Portanto, isto é um sistema com um cérebro. Porquê é que é um cérebro? Porque é um funcionamento em corpo. E é em corpo porque tem o sistema nervoso. Sempre que acontece alguma coisa aos outros, eles sentem. Positivo ou negativo. É o tal um por todos, todos por um, porque tem sistema nervoso. Ele não quer que o irmão morra. Tá? Ele não quer que o filho ou a filha morra, tenha uma vida mal. Porquê? Porque tem sentimentos por eles. Sentimentos naturais. A base deste grupo é um grupo social. Os tais sentimentos positivos. Nós temos sentimentos para isto mesmo. Mas os nossos sentimentos é para formarmos grupos e termos tal proveito efetivo. Este grupo baseia-se em equilíbrio e determina prazeres sociais. O prazer de estar com os amigos, estar com os filhos, estar nos banquetes, essas partes. Portanto, a base disto é um grupo social. Quando isto se perde, está o equilíbrio, uma sociedade é um equilíbrio entre indivíduo e grupo. Portanto, isso aqui é uma balança, o indivíduo tem um peso e um contrapeso do grupo. Portanto, uma sociedade é um grupo de voluntários, de livres, portanto, o indivíduo pode sair ou pode entrar, se for aceito, na sociedade. Tá? Uma sociedade é sempre um grupo específico, finito. Os sócios determinam se aceitam ou expulsam grupos. Não é universalista, exatamente o contrário, é que mais pessoas, cada um tem as suas características. Também uma sociedade nasce, cresce, vive e morre, tá? É um grupo finito com partes finitas, exatamente o contrário do poder. Portanto, isto aqui só é uma sociedade quando há sistema nervoso, porque é o sistema nervoso que faz com que o cérebro atue para bem de todos e então cria o tal espírito-corpo, um por todos, todos por um. Quando isto não acontece, quando se perde esta estrutura, forma-se um poder. Poder é um grupo vertical. A base deste grupo, aqui é um grupo horizontal, a base é a interação social. Aqui é uma interação antissocial. A base do poder é a delinquência, a guerra ou o mercado. Comportamentos antissociais. Acontece, fazem uma guerra, quem ganha a guerra vai abusar dos que perderam na guerra. Tá? Senhores e servos. O senhor e servo é a negação do tal cidadão. Do cívico. Aqui a base é uma desordem. Uma desordem bélica, uma desordem mercantil. O que é que acontece aqui? Quem se observa logo? Quem está no poder não tem nem maturidade, nem habilitações, nem motivações para estar no poder. Aqui, quando eles chegam à parte de cima do cérebro, eles têm motivações, que são os seus semelhantes que estão com eles, os seus descendentes, a sua família, o grupo que eles identifica, e têm maturidade e habilitações. Porquê? Porque eles já percorreram este percurso todo. Até chegar cá em cima já tiveram todas as partes anteriores. Tem toda uma prática que lhe determina a experiência e o conhecimento e o saber fazer para essa ação. Aqui não. Aqui o indivíduo é bom a lutar, vai abusar dos outros todos. São indivíduos que não têm nem maturidade, nem habilitações, nem motivações. Porquê? Porque não se identificam com um grupo de apoderados. Na primeira parte da Idade Média, se dissessem que o nobre pertencia ao povo, ele achava isso uma ofensa. No entanto, era o nobre que decidia sobre a vida do povo. O que acontece aqui? Aqui, em vez de ter cérebro, supostamente um cérebro, o que acontece? Não tem sistema nervoso. Como não tem sistema nervoso, não vai ter as motivações certas. Tá? Porque as motivações vão dar a orientação comportamental. Se o indivíduo faz uma coisa errada e se queima, ele não volta a meter lá a mão. Porque ele aprende e vai dar a orientação de como se comportar. Tá? O sistema nervoso determina a orientação comportamental não só dos indivíduos, mas dos grupos também. Sempre que ele faz errado, vai sentir uma dor, o cérebro sente uma dor e essa dor vai redefinir um comportamento. Tá?
Vai acabar com o comportamento anterior e vai fazer outro. Porquê? Porque tem uma dor. E quando tem um prazer é a mesma coisa. Vai tornar a repetir para voltar a ter o prazer. Aqui não existe. Que o indivíduo chega lá, atacam os outros, ganham, resultado, abusam dos outros. Como não tem sistema nervoso, tem motivações erradas. Tem motivações delirantes, que é o que se observa aqui. O que é que faz o poder? Quer ser totalmente poderoso. Depois de matar 5, quer matar 50. Tá? O poder provoca desorientação total da população e do indivíduo. Aqui não há cérebro. Como podem ver, aqui são vários indivíduos. Os cérebros, num cérebro de um grupo, são os vários cérebros, são como os neurónios, eles todos juntos têm de argumentar uns com os outros e para ter a prática da decisão. Aqui não, aqui matam todos e é só uma minoria, portanto, uma oligofrenia. Mas pior do que isso, como não tem sistema nervoso, não tem a parte da orientação, também não funciona, portanto é uma aberração, não é sequer um cérebro. Tá? É um conjunto de delinquentes a abusar desta população. A população é daqui ao acaso. Isto observa-se em termos históricos. Na primeira parte da Idade Média, a população era morta em guerras e colaborava com quem a queria matar em guerras. Tínhamos uma corte com sanguíneos que se dedicava a evitar pretextos para matar a população em guerra e a população colaborava e morria em guerra. Desorientação total. Tá. Se ele perdesse 50 homens, era indiferente porque não tinha sistema nervoso. Nem os considerava. Sequer. Eram servos. Tá? Enquanto aqui não. Portanto, quando não há sociedade, observa-se a aberração, a desorientação total. Tá? Portanto, aqui o indivíduo tem um peso e contrapeso, aqui temos os dois desequilíbrios. Na primeira parte da Idade Média, tínhamos o indivíduo tinha mais peso que o grupo. Tá? Portanto, o grupo era propriedade do indivíduo. Porquê? Porque havia uma religião, vai terminar isso as religiões, uma religião que diz, aliás, que é a religião da Idade Média, que o indivíduo é um servo do Senhor, que é um pastor e o rebanho. Portanto, eles transportam-se como um rebanho, ou seja, desligam o cérebro, sempre que o indivíduo obedece está a desligar o cérebro, depois de desligar o cérebro não tem capacidade intelectual. Porquê? Porque não faz exercícios intelectuais, tem o cérebro desligado, e aqui desligam os dois cérebros. Eles, tanto o que manda como o que obedece, porque o que comanda vai fazer confrontos, está entretido nos jogos de delinquência. Portanto, isto aqui é um grupo individualista e depois da Revolução Industrial aparece a outra parte do desequilíbrio, que aqui é individualista e aqui é coletivista. Portanto, estamos a ver aqui que o equilíbrio é uma sociedade. Quando desequilibra para um lado temos um poder individualista, quando desequilibra para o outro temos um poder coletivista. Tá? Uma sociedade não é uma coletividade. Tá? Uma sociedade é um conjunto de sócios. Vamos dar exemplos práticos, históricos. A cidade-estado greco-romana vivia em sociedade. Tá? Como viviam em sociedade, um por todos, todos por um, estavam organizados e tinham os tais prazeres sociais. Que era o quê? O agricultor, no século V a.C., tinha teatro, banquetes, jogos desportivos, vivia em sociedade. Tá. O agricultor, no século V depois de Cristo, tem dores sociais. Porquê? Porque não tem sociedade. Portanto, o agricultor, no século V depois de Cristo, quando não está a morrer numa guerra, está a ser abusado por um agente da guerra. Está o servo do Senhor. No século XXI depois de Cristo, o operário, quando não está num campo de concentração industrial a destruir os ecossistemas, está a aturar o parasita banqueiro. Tem de andar a pagar tudo e mais alguma coisa ao banqueiro. Tá? Porquê? Porque não tem sociedade. Okay? Portanto, dores sociais, prazeres sociais. Aqui são seres humanos a viver de forma humana, através da ordem humana. Tá? Aqui são desumanos a praticar comportamentos desumanos. O roubo mercantil e a morte bélica. Aqui
A sociedade, para não ser submetida por um agente da guerra, por um delinquente da guerra, para não ser submetida à condição de servo do senhor, o que eles tinham? A sociedade organizava-se para a guerra e criaram a instituição militar. A instituição militar é a sociedade organizada para a guerra. E é o que sobrou hoje da civilização, a principal instituição que sobrou da civilização foi a instituição militar, que preserva alguns dos elementos da sociedade. Aqui na Idade Média, para a parte da Idade Média, não havia instituição militar, só na segunda parte. Aqui, a propriedade tem uma coisa chamada economia. A propriedade é dada pela sociedade. Tá? O que determina a propriedade são as regras de distribuição da casa. Economia. Como é que funciona? Eles eram agricultores. A sociedade distribuía as terras pelas famílias, as famílias contribuíam com a colheita e depois organizavam o banquete de todos. Um por todos, todos por um. A instituição militar continua a fazer o mesmo. Se o soldado recebe a arma da instituição militar, se o soldado se lembra de fazer negócio com a arma, é severamente punido. Dentro do quartel não há mercado. É proibido. Tá? É severamente punido se armar em individualista, se armar em... um indivíduo que está dentro do quartel e está a vender o material militar é considerado um traidor. Tá? Se o indivíduo se meter dentro do quartel da instituição militar e tiver iniciativa privada, antigamente era fuzilado. Porquê? Porque se ele tem uma ideia, uma iniciativa, vai dar aos outros, os outros vão ver se a iniciativa é para o benefício de todos, ótimo. Se for para o benefício deles, porque está aproveitado de outros que estão distraídos, ele vai ser considerado um traidor e vai ser expulso. Tá? Portanto, um liberal, uma sociedade, é expulso ou executado. Porquê? Porque ele é um agente para destruir o espírito-corpo. O individualista quer destruir o espírito-corpo, é aquilo que na tropa se chama espírito de porco, porque o indivíduo está a roubar os outros que estão com ele. Tal individualista. É um traidor e é executado. E temos, do outro lado, o coletivista, que é a mesma coisa. Portanto, numa sociedade, não é de todos. A arma é entregue ao indivíduo. A arma não é de todos. A arma é responsabilidade a quem foi entregue. Tá? Tal história, propriedade determinada pelas regras da casa. Portanto, ele não pode vender. Portanto, porque aqui a propriedade, numa economia, a propriedade é uma responsabilidade. Se lhe dá uma arma, fica responsável por aquela arma. Para defender o grupo. Para participar na ação da sociedade, para defender o grupo. Mas ele tem a tal propriedade, é responsável pela arma que lhe é dada. Portanto, tem propriedade. O indivíduo tem um peso no grupo. É um sócio. Tá? É um cidadão. Não é como aqui, que aqui a propriedade é toda do poder, ou aqui a mesma coisa, em que o indivíduo não tem peso no grupo. Tá? No coletivismo, é tudo todos, o grupo determina sobre o indivíduo e o indivíduo não tem autonomia. Não, aqui há um equilíbrio entre o indivíduo e o grupo, a sociedade. Portanto, a sociedade, para não ter os delinquentes do costume, organizava-se em economia, não permite o mercado, e para não ser submetida pelos agentes da guerra, organizava-se em instituição militar. A sociedade é um grupo com cérebro, quando perde a sociedade passa a ter um grupo acéfalo e, respectivo, quando não tem cérebro, percebe-se a desorientação total. Tá? Portanto, aqui tem a vida humana, está com os amigos, colabora com eles, sentimento de pertença, um por todos, todos por um. Aqui não, aqui é abusadores e abusados, senhores e servos. E sempre numa dinâmica de antissocial. Matar cada vez mais, para ser cada vez mais poderoso e não sei o quê. Aqui não. Aqui é o benefício real. Aqui tem benefício real porque são sentimentos sociais. Nós somos animais sociais, nós gostamos de ter um banquete com os amigos. Nós gostamos de socializar. Esse é o nosso proveito efetivo. Aqui tem proveitos fetiches. Roubou muito. Não é? Conseguiu conquistar muito. Portanto, necessidade de afirmação típica das criaturas menores. Não é? Necessidade de afirmação. Porquê? Porque tem a ver com um jogo delinquente. Aqui é uma desordem,
Poder é um grupo de desordeiros. O que determina quem está acima ou baixo é uma desordem, é um jogo de guerra ou de mercado. Mercado, o que é este mercado? Mercado é um nome bonito que se dá à corrupção. Mercado é única e exclusivamente corrupção. Ponto final, parágrafo. Vamos observar em termos comportamentais o que é isso da oferta e da procura. Oferta, o indivíduo sequestra os meios, não usa nem deixa usar, não sei o que lhe paga. Chama-se chantagem. Procura, o indivíduo suborna o outro para ter o que quer. Portanto, chantagem e suborno. Estamos no domínio da corrupção mercantil. Tá? Que é um estratagema que os indivíduos usam para destruir a cadeia de comando de uma sociedade. Tá? Em vez de obedecer, ele vai subornar, vai corromper para ficar em favor do indivíduo e contra o grupo. Tá? São os tais traidores. Que numa sociedade são expulsos ou executados. Portanto, na primeira parte da Idade Média, como a população não se organiza em sociedade, não tem cérebro. Porque uns mandam e os outros obedecem. Nenhum tem capacidade para gerir. Os que mandam não têm nem inteligência, porque não têm prática de inteligência, nem maturidade, nem motivação para decidir. Normalmente são demasiado novos, por isso é que eles têm a necessidade da afirmação típica dos imaturos, tá? Da puberdade, desses comportamentos de maturidade típicos, e como abusam, eles vão criar essa vontade típica dos imaturos, vai ser apriada, e os outros desligam o cérebro, obedecem. Resultado, ninguém tem capacidade, ninguém tem prática de decisão efetiva. Decisão correta. Portanto, não há orientação. E é por isso que vemos que a população colaborava com quem matava em guerras e agora colabora com quem rouba em mercados. O que é que se observa hoje? A população produz os meios e depois paga para aceder aos meios que ela própria produziu. Porquê? Porque não tem economia. Tem mercado. Tá? As regras do mercado não são as regras da feira. Okay? Na civilização não há banqueiros. Havia agiotas, mas os agiotas não formavam o reino agiota, o tal mercado. Tá? O Império Romano durou 1000 anos porque não tinha banqueiros. Tinha sistema monetário, mas não tinha banqueiros. Tá? O agiota, o burlão, que corrompe toda a gente e põe toda a gente a obedecer a ele, não existia na civilização, não faz parte da civilização. É um comportamento medieval, aparece depois da Revolução Industrial, em que o parasita, através da corrupção, toma conta de todos. Tá? Quando há economia, não há mercado. Vamos dar este exemplo mais prático. Num quartel, se o quartel estiver saudável, funciona a economia, regras da casa. Se perder a ordem, os indivíduos transformam-se numa feira. Os indivíduos da arrecadação de materiais exigem, tens de pagar, senão não estou os meios. Os indivíduos da cantina tens de pagar, portanto, a parte que não tem nenhuma habilitação para decidir, passa a decidir. Porquê? Porque passa a haver a corrupção mercantil. Portanto, cai no caminho. Portanto, vou dar um exemplo, são os patamares civilizacionais. Temos aqui o zero, civilização. Economia, ordem pública. A economia é uma ordem pública. Tá? É a ordem que se vê dentro do quartel. Se o quartel perde a ordem, transforma-se numa feira onde mandam os mais burlões, os mais corruptos. Se essa ordem se perder, transforma-se numa guerra. Tá? Transforma-se num campo de batalha, onde mandam os mais assassinos. Quando caiu a civilização, a primeira parte da Idade Média é a guerra, a propriedade é o resultado da guerra. Tá? Portanto, não há economia. A propriedade não é o resultado das regras da casa, é o resultado da guerra. A segunda parte da Idade Média, que estamos hoje, a propriedade é o resultado do negócio, da corrupção mercantil. Também não é economia, porque a propriedade não é o resultado das regras da casa, a propriedade é o resultado do negócio. O negócio é a corrupção mercantil. Tá? Estes são os patamares civilizacionais. Portanto, aqui é a civilização, aqui é a tal barbárie. O que se observa hoje que os militares são civilizados
Os civis são bárbaros. Os civis não têm ordem pública, não têm economia. Tá? É o que se observa atualmente. Porquê? Porque não formam sociedades. Formam esta aberração chamada poder. O indivíduo rouba, o maior bolão, o banqueiro. Não é? O banqueiro é uma figurinha que aparece na Idade Média e é uma figurinha medieval, um delinquente medieval que rouba e instala o seu poder através da corrupção mercantil. E coloca a população a pagar para viver. Toda a gente tem de pagar ao banqueiro para ele, Sua Excelência, deixar viver. E ele faz o quê? Obriga todos a pagar com juros para Sua Excelência deixar viver os outros. Portanto, a população produz os meios e, se quiser aceder aos meios que ela produziu, tem de obedecer ao delinquente banqueiro. Porque ele faz isso porque a população está completamente desorientada. A população não tem capacidade intelectual. Tá? Não decide, não pratica os processos de decisão. Como não pratica, não tem capacidade intelectual, o resultado é que faz qualquer aldrabão a aldraba. Qualquer banqueiro a põe a obedecer. Tá? Então temos normalmente uma corte de delinquentes, banqueiros, e a sua corte, os tais investidores e afins, que mais não são do que indivíduos que, traidores da sociedade, eles roubam inclusivamente os seus, roubam inclusivamente a própria família, porque são completamente retardados, e depois admiram-se de não terem prazeres sociais. Destroem o órgão social e depois admiram-se de não terem prazeres sociais, só de terem necessidade de afirmação, caprichos e afins. Tá? O medieval, se destrói o órgão social, depois não tem prazer social, como é óbvio. O que é que ele vai ter? Vai ter dois sociais. Só tem, basicamente, servos. Não é? Neste caso, a prostituição e afins. Porquê? Porque não tem sociedade. Tá? Então temos aqui a civilização, aqui a barbárie, aqui o atraso civilizacional. O que é que acontece isto? A diferença, aqui tinha uma religião da família, a religião dos manos, que determinava o comportamento social, tinham vários deuses que viviam em sociedade, e tinham esse modelo. Veio o atraso civilizacional abrâmico, que são as barbáries das periferias, que são os germânicos que vieram do inverno e os abrâmicos que vieram do deserto, juntaram-se os dois e fizeram o tal rebanho do Senhor, que é a negação da saúde social humana. E vivem abjetamente. Tá? Atualmente, dedicam-se a destruir os ecossistemas no altar do progresso científico, novamente, os delírios de quem não tem o processo de funcionamento. Portanto, eles não têm orientação natural que se vê num grupo social. Tá? Ele não quer saber o que é que custa aos outros. A população, a boa parte da população tem campos de concentração industriais a destruir ecossistemas com uma vida péssima por causa dos caprichos meio de retardados. O tal cientista que anda a descobrir conhecimentos para destruir os ecossistemas, para tentar fazer a fantasia, que é basicamente o feiticeiro medieval, o feiticeiro germânico, que a função dele é de transformar a fantasia em realidade. Portanto, é isso que ele anda a fazer. Tá? Portanto, aqui temos uma vida humana, aqui temos uma vida desumana e anti-humana, comandada pelos mais delinquentes dos imbecis. Tá? O grupo acéfalo e retardado. Tá? Portanto, grupo humano, grupo desumano, grupo com cérebro, grupo sem cérebro. E é isto.